Olá, eu sou Lígia e esse é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Touro. Para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Touro. Essa é uma leitura para o mês de julho de 2025. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, comente aí o que você achou. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com. Começando aqui com o Monólogo. Mantenha sua visão, lua fixa. Touro é um signo de energia fixa, né? De meio de estação. Aqui no hemisfério sul é do meio do outono, se eu não me engano. No hemisfério norte é no meio da primavera. É isso mesmo. Começando aqui com o oráculo da deusa tríplice, veio alquimia, corresponde ao arcano do julgamento, e de carta de chakra, o sexto chakra. Tem uma compreensão, assim, é como se vocês tivessem uma confirmação sobre a intuição de vocês. A intuição de você está dizendo algo e isso se confirma esse mês. Pede para vocês se manterem... Aliás, sinaliza que vocês se mantenham alinhados com essa visão interior, né? Com essa intuição. Com o oráculo da benzedeira, autoconhecimento, conheça a ti mesmo e corte, às vezes é preciso cortar laços. Eu sinto que vocês entendem que existe algo na sua vida ou alguém que não está te fazendo muito bem ou que não está muito alinhado com você, com o que você quer nesse momento para sua vida, e que é importante que você se desconecte dessa situação, dessas pessoas. Então, por exemplo, tô querendo beber menos, mas aí eu tenho um grupo de amigos que tá sempre bebendo, sempre me chamando para beber. Cortar, às vezes, não é deixar essas amizades de lado, mas redirecionar, mudar o que você faz com elas. Então, quando ela te chamar para beber, você não vai, e aí você chama ela para fazer, essas pessoas para fazerem outras coisas. Se você vir que as pessoas só querem estar com você bebendo e você não quer beber, aí talvez seja interessante, né, cortar esse laço mesmo. Mas não é assim, não é necessariamente o que você precisa fazer de cara, sabe? É mais uma questão de avaliar e ser firme também sobre o que você quer pra você, sabe? E se as pessoas são suas amigas, de fato, se elas apreciam a sua companhia, elas não vão se importar se você não tá bebendo. Elas vão querer estar com você por você e não pela bebida. Estou usando esse exemplo da bebida, mas pode ser outras coisas. Às vezes as pessoas querem estar com a gente pelo que a gente proporciona a elas. E não é muito interessante, né? Assim, é interessante que as pessoas estejam com a gente porque elas gostam de estar com a gente, porque elas querem, porque elas se identificam. E por haver uma reciprocidade. Então, porque a gente sente que se identifica também. Tem muita energia de cortar o que não tem a ver com você. E esse você que eu estou falando, eu sinto muito aqui que não é um você do passado, é um você que tá renascendo, assim, que tá despertando. Então tem coisas que você planejava pra si mesmo, que você desejava pra si mesmo. E é um momento que você tá começando a colocar essas coisas em prática. E é importante que você não deixe nada nem ninguém atrapalhar esses planos. Porque é isso que você planejou de fazer e tá fazendo, sente que precisa começar a fazer, está verdadeiramente alinhado com você, com o que você deseja para sua vida, com o seu caminho. Então é isso que precisa ser nutrido, é isso que precisa prevalecer, é isso que você precisa priorizar.
Com o tarô veio a torre, que é a energia de ruptura e revelação. Então, realmente, tem rompimentos aqui, tem afastamentos aqui. E assim, não sinta esses rompimentos e afastamentos. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas não sinta isso como um peso, como uma perda. É parte da vida. Não quer dizer que você não vai ser mais amigo dessas pessoas nunca mais. Às vezes é um afastamento necessário nesse momento. E às vezes, assim, os afastamentos fazem parte da vida, né? Às vezes eu olho pra trás pra algumas amizades que eu tive, e não que sejam pessoas ruins ou amizades ruins, mas eu vejo que essas pessoas, elas não têm nada a ver com quem eu sou hoje. Com o que eu gosto, com o que eu priorizo, com o que me interessa. E também com o que eu quero ser, com o que eu estou cultivando pra minha vida. E tá tudo bem, né? As pessoas são diferentes. Mas a gente não precisa carregar todo mundo com a gente pra sempre. Ciclos se encerram. O Sol, o 8 de bastões, o 10 de cálices, o 2 de bastões e o 10 de ouros. Engraçado. Tá, tem, assim, aqui com o Sol é um mês que vai trazer mais clareza pra você, né? Então, como eu falei antes, existe uma confirmação de algo que você já estava sentindo, que você já estava intuindo. Sendo que você pode ainda ter uma resistência. Você tá recebendo sinais, né? Você tá recebendo mensagens espirituais, né? No sentido assim, de sinais no dia a dia. Mas você precisa estar atento a esses sinais. Deixa eu puxar uma carta para clarificar esse 10 de cálices. Veio o 6 de espadas. Tem uma necessidade de deixar de lado uma certa idealização de família. Família aqui, enquanto no sentido assim de uma relação mesmo, ou no sentido de amigos que você sente que são família pra você. É bem essa escolha que eu falei, sabe? De o que realmente você precisa nesse momento, o que realmente está alinhado com você nesse momento. É nessa direção que você precisa ir. E essa é uma resposta que só você consegue se dar, sabe? Existem sinais, confirmações que a espiritualidade está enviando para te trazer, para te ajudar a ter essa clareza. Mas é preciso que você reconheça esses sinais, né? Não adianta a espiritualidade mandar os sinais e aí você ficar se fazendo de doido. Fingindo que não viu, fingindo demência, fazendo a egípcia. Não dá. Tem que reconhecer esses sinais. E se abrir para essa nova fase de vida. Esse novo começo. Esses novos planos. Tem a energia aqui de você seguir seus planos. E assim, quando eu digo seguir seus planos, não quer dizer que você está preso a planos que você fez no passado e não sei o que você não pode mudar de ideia. Pode, mas esse mudar de ideia ele precisa estar alinhado com você, com o que você verdadeiramente deseja para si, com o que você sente que precisa fazer por si, para a sua vida, para essa nova fase. Aqui, a energia da sua família. Aqui, quando eu digo família, é mais assim, pais, irmãos, primos, essa sua família de origem, né? Essas pessoas, elas podem acabar, a influência delas, né, pode acabar atrapalhando um pouco esse momento. Aqui também, a gente pode estar falando de pessoas que você enxerga como família, né, como eu tinha falado antes.
para alguns tem a energia de realmente, assim, querer uma nova vida, num novo lugar. Sendo que eu sinto muito nesse momento, assim, da sua vida, a espiritualidade simplesmente não deixando que você repita certos erros, sabe? Quando eu digo não deixando, assim, você tem seu livre-arbítrio, mas algumas coisas ficam muito claras. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu conheci uma pessoa e logo que eu conheci ela foi ótimo, assim, ótimo, ótimo, tudo incrível. E aí eu passei a idealizar muito, fantasiar muito essa situação. E aí essa pessoa começou a mostrar uns sinais, assim, de que não estava muito alinhada comigo. Deu bolo e, assim, mentia, inventava umas histórias. E aí eu seguia lá, muito investida, porque eu queria, né? Porque tinha criado toda uma fantasia na minha cabeça sobre o que ia se tornar aquela situação. E aí eu tava ignorando um pouco aqueles sinais, pensando, não, mas assim, foi uma situação pontual, vai melhorar, não sei o que lá. E aí teve um encontro da gente que foi muito ruim. Muito, 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 muito ruim. E me deu um arrependimento tão grande, que tipo assim, gente, eu não precisava ter passado por isso. Se eu simplesmente tivesse ouvido os sinais e seguido em frente, seguido o meu caminho, eu não teria passado por essa situação tão desagradável que eu acabei passando, porque eu já teria finalizado essa história. Então, assim, é bem essa energia que eu tô sentindo aqui. A vida ela tá te mostrando quem é quem, mostrando o que tá alinhado com você e o que não tá, e você tá ignorando. Então, assim, você faz uma coisa, sai com uma pessoa, acontece uma coisa, você se sente mal. Aquilo é um sinalizador. Você tem uma atitude que aí acaba tendo uma consequência bem negativa. Isso é um sinalizador. Pare de repetir as coisas que não te fazem bem. Ouça o seu coração. Ouça a sua intuição. Você sabe o que é verdadeiro e o que não é. No fundo, você sabe. Aqui com o oráculo do mapa encantado veio a montanha. Vamos ver com os anjos e ancestrais o que é que tem para os taurinos. Essa mensagem de touro veio assim muito intuitiva em várias partes, assim, muito canalizada em vários momentos. Pode ser bem específica para alguém. O espírito vulpino, confie nos seus talentos em tempos de mudança. Essa carta me traz muito isso que eu tava falando, assim. Você já viveu certas experiências, você já tem uma bagagem que te permite reconhecer o que é que te faz bem e o que é que não te faz bem. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. E você, no fundo, sabe que é capaz de fazer. Que é capaz de se comprometer com os seus planos, com o seu bem-estar, com o seu futuro. Então mantenha a visão. A caixa, sua guiança, seu caminho é divinamente guiado. É um momento que faz parte de uma construção maior, né? Assim, esse momento, por mais banal que ele pareça, ele é muito significativo para a sua jornada. Esse comprometimento, essa percepção, essa escolha, né, de se manter firme na direção do que você sente que é pra você, do que tá mais alinhado com você, enfim. Seis de pergaminhos invertido e no ar invertido. Seis de pergaminhos invertido. Deixa eu lembrar aqui. Diz assim, você tem mais tempo do que pensa, então não precisa se apressar.
Essa carta no ar, invertida, ela fala que algo se clareia, né? Que algo que estava meio... que não estava muito claro, que estava meio no ar, fica claro. Tem algumas cartas nessa leitura que trazem esse elemento de clareza. O sol, a torre, o julgamento, que é a alquimia, autoconhecimento, essa carta da montanha com essa lua aqui iluminando essa montanha. Várias cartas trazendo essa energia de revelação, de ganho de consciência, de clareza sobre algo. E eu sinto que essa clareza é muito sobre os comportamentos de vocês. Sobre a necessidade de trazer um alinhamento entre o que vocês querem e o que vocês estão fazendo. Às vezes a gente não tá com plena consciência de que a gente tá plantando algo diferente do que a gente quer colher, né? Ou então às vezes a gente pensa assim, se eu fizer só essa coisinha aqui não vai atrapalhar. Se eu vacilar só nisso aqui, tá tudo bem. E não é bem assim, porque é uma energia sabotadora, né? É mais sobre a intenção das coisas do que as coisas em si. Fala que, essa carta da montanha fala que é um momento de adaptação. O espírito Vulpino fala disso também. Que você tem a capacidade de superar os obstáculos, de contornar os obstáculos. E que é um momento de adaptação. Então, mudar certos comportamentos, romper com certas situações, certas relações, não é fácil, é difícil. Mas é um momento, a vida está te dando a oportunidade de agir de uma forma diferente para ter a oportunidade de ver a sua vida seguindo de uma forma diferente, que seja mais satisfatória para você. Então, se você reconhece que tem coisas no seu passado que você não gostou muito de ter vivido, de ter experienciado, esse é o momento que te permite conhecer outro resultado a partir de agir diferente, né? De mudar mesmo, assim. E eu sinto que, assim, de certo modo, vocês já decidiram fazer essa mudança. É mais uma questão de se comprometer com ela, se manter nesse caminho, sabe? Então é isso, taurinos. Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com.